Sim, mais um tema da química abordado sobre matéria. A matéria, como podemos definir, é tudo aquilo que ocupa espaço e existe no universo. E essa matéria pode se apresentar tem os seus estados físicos. Os estados físicos da matéria é o estado sólido, líquido e gasoso. E além desses estados, tem que ter uma certa coesão. Essa coesão é a certa reciprocidade das moléculas. Essa reciprocidade a gente vai ver na mudança dos estados. Então, dizer primeiro que o estado sólido é o estado como se apresenta uma matéria, como se apresenta esta pedra. Está no estado sólido. A união de várias moléculas juntas e bem próximas algumas. E dizer que o volume de um estado sólido é constante. E dizer que no estado líquido a gente pode encontrar a água. E nessa água a gente também pode dizer que o seu volume é constante. Vamos no gás. Neste gás ocorrem várias variações da velocidade do seu volume. Então, este gás é o vapor, que a gente pode ver em várias indústrias, o gás que a gente usa na cozinha e tal. Então, dizer que esses estados podem sair para o outro estado durante um processo. Essa mudança, essa reciprocidade, essa coesão. Então, dizer que o estado sólido pode sair para o estado líquido por fusão. E o estado líquido pode sair para o estado gasoso por vaporização ou ebulição. Dizer que também pode haver uma reciprocidade. Essa reciprocidade é isso que acontece quando essa coesão, quando acontece que o gás muda para o líquido por condensação. E também quando o líquido sai para o sólido por solidificação. Mas tem uma substância que ainda a gente não percebeu. Será que o sólido pode sair para o gás? O sólido sim pode sair para o gás por sublimação. É essa. A transformação de um sólido para o gás é sublimação. E dizer que também esta matéria apresenta as suas propriedades. Essas propriedades podem ser funcionais e gerais ou específicas. Querendo entrar sobre as propriedades específicas. As propriedades específicas são como se apresenta a sua própria substância, como se apresenta na natureza cada substância. Então, como é que se apresenta essa cada substância? Podemos encontrar no estado físico, nas propriedades físicas. Nas propriedades físicas vamos encontrar no ponto de fusão. O ponto de fusão, o oxigênio pode ter menos de 218,8 graus Celsius. Essa é a sua temperatura no ponto de fusão. Isso é quando sai do sólido para o líquido. No ponto de ebulição é quando sai do líquido para o gás. Esse aí tem o seu ponto de ebulição, o oxigênio, de menos 195,8 graus Celsius. E depois disso, também podemos encontrar o seu calor específico. O calor específico pode ser medido em 1 grau por 1 grama. E, neste caso, podemos encontrar o oxigênio com 0,218 graus Celsius. E também podemos encontrar a sua densidade que é na unidade de massa por volume, que podemos encontrar em 0,071 gramas centímetros cúbicos. Além dessa certa particularidade, podemos encontrar também a sua solubilidade, coeficiente de solubilidade. Solúvel, quando a gente diz de um solvente, o único solvente que eu conheço é água. Então, como é que essa substância pode dissolver-se? Então, daqui a gente vai parar de falar do hidrogênio e do oxigênio. A gente então vamos tentar levar um sal ou vamos tentar levar um açúcar que neste ponto pode apresentar 430
em 20 graus Celsius. Em 20 graus Celsius, o açúcar apresenta 430. E também pode se encontrar em 100 graus Celsius. 100 graus Celsius parece que vamos encontrar a 3470 em graus Celsius. Então, quer dizer que também nessas propriedades físicas também podemos mudar para as propriedades químicas. Propriedades químicas é a transformação, a substância, como é que pode se transformar e se destransformar essa tal matéria nas propriedades específicas. Daí é onde podemos encontrar uma reação em que pode formar isto. Formou dióxido de carbono. Então, nessa fase, a gente está perante uma propriedade química da substância. Então, dizer que também podemos apresentar as propriedades organolépticas. Também, essa particularidade de propriedades organolépticas são os órgãos de sentido. Os órgãos de sentido, que nem podemos dar o odor, tem substância que tem um cheiro tão forte como o amoníaco, enquanto o oxigênio está sem cheiro. A gente pode cheirar, não sente nada. Então, também podemos encontrar quanto à sua cor, o sal pode ser branco, enquanto a água não tem a sua cor. E também podemos encontrar quanto ao brilho. O brilho, quando o metal é polido, pode apresentar um certo brilho, mas quando estamos a falar no certo de madeira, entre outras substâncias que não podem ser polidas, essas não apresentam um brilho. Também podemos falar quanto ao seu sabor. Vamos notar que existem certas substâncias sem sabor, como a água. A água não tem sabor. E várias substâncias com sabor, como o sal, também tem um sabor. Também falar sobre as propriedades funcionais. Quando estamos a falar de propriedades funcionais, a gente está a introduzir as partes dos ácidos, óxidos, bases e sais. E depois quero falar das propriedades gerais. Quando sim, as propriedades gerais, a gente está a falar sobre a massa, solubilidade, a gente está a falar sobre elasticidade, divisibilidade, compressibilidade, entre outras, a sua extensão. E também podemos definir quais são os fenômenos físicos e químicos. Fenômenos físicos são aqueles que, mesmo passarem por várias transformações, a gente pode distinguir, enquanto fenômeno químico é aquele que pode passar por várias transformações e a gente não distinguir. Também vamos, na próxima aula, falar sobre a classificação da matéria, quanto às suas misturas e substâncias puras, entre outras.